Glória a Deus, aleluia. Salve cada irmão, cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Trazer mais uma palavra aí no texto que nós temos trazido, né? Um estudinho já, né? Porque são 3, 4 vídeos na mesma direção, falando de um crente adulto e de um crente menino, né? Começamos em Hebreus capítulo 5, né? Falamos também de 1 Coríntios capítulo 3. E agora eu vou falar aqui em Timóteo também capítulo 3. Por que eu estou citando os textos? Talvez você pegue o vídeo, você escute esse vídeo, né? E aí você não vai entender bem porque tem uns textos para trás. Então você pode anotar e ir lá ver, né? Hebreus capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 3. Agora eu vou ler aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto para não alongar, né? Senão os vídeos ficam muito compridos. Ele fala dos bispos e dos diáconos, né? Do 3, 1 em diante. Eu vou ler só o versículo 6, ó. Não neófito, para que não se soberbeça e caia na condenação do diabo, amém? O que é neófito, né? É um novo, um menino, é um crente, um novo crente, um menino que recém se converteu, né? Então existe um processo, existe um tempo, né? Lá em Hebreus 5 fala da faculdade. Uma faculdade leva um tempo para você chegar até uma faculdade, não é verdade? Tem que ter o primeiro grau, o segundo grau, depois tu entra numa faculdade, né? Lá em Hebreus fala que nós entramos numa faculdade espiritual quando nós praticamos a palavra, né? Quando é que tu sabe que um crente ele está adulto, quando ele está praticando tudo aquilo que ele entende que é a verdade, né? Entenda bem, nós temos que praticar aquilo que é a verdade. Tem muito crente querendo praticar coisa que não é a verdade na palavra de Deus. Então é preciso praticar o que é a verdade, né? Então fala da faculdade. Aqui fala que um neófito ele pode se ensoberbecer e cair no laço do diabo, né? Então aqui em Efésios 4, 11 diz assim, ó: ele mesmo deu um para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, até que todos chegamos à unidade, né? Até que todos chegamos na unidade da fé, no pleno conhecimento no Filho de Deus, e a perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo, no 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados para todo o redor do vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia induzem ao erro, amém? Se você olhar Gênesis capítulo 3, no versículo 2, 3, a Bíblia diz com astúcia, né? Satanás, ele enganou Eva, quando Eva se afastou um pouquinho do seu marido, né? Então aqui ele fala em ensinamento, né? No 15, ó: antes cresçamos na verdade, antes seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Precisamos crescer no conhecimento, né? Ou seja, ganhar estatura espiritual e não ser como menino, né? Por exemplo, hoje é muito falado no meio do evangelho, praticado no meio do evangelho, né? Uma hora dessa eu vou deixar um vídeo sobre isso, sobre o casamento, né? Hoje se acha normal casar toda hora, né? Os crentes estão casando em seguida, né? Ah, porque traiu, Jesus disse em questão de traição pode casar de novo, né? Não pode casar de novo. O crente, o casal crente, o homem e a mulher crente que desceu as águas, ele só vai poder casar de novo quando tiver um atestado de óbito. Do contrário, está fora da palavra de Deus. Mas isso tu não vai ouvir de todos. Tem muitos crentes, né? Ou seja, na sociedade, homens de grande posição, igrejas gigantescas que diz que pode, afirma ali com muita precisão, pode, não. Traiu, tu pode casar de novo, né? Então lá diz que em Timóteo aqui capítulo 3, que o bispo, né? Ou seja, o pastor, o líder, ele tem que ser um homem de uma mulher só. Aí as pessoas pegam distorcendo a palavra. Quando a Bíblia diz isso, irmão Moisés, ela está dizendo que tu não pode casar com 2 mulheres ao mesmo tempo. Você está entendendo? É uma distorção, né? Como é que tu vai saber que isso que eu estou falando é verdade? Se você ler 1 Coríntios capítulo 7. Jesus disse, né, que o que Deus uniu não separa o homem. Aí eles insistiram pela lei de Moisés e foram falando ali, né? Então Jesus disse, né, que Deus uniu não separa o homem. Que de 2 fez 1. Um não tem como dividir, né? Mateus 19. Então Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, né? Você lê lá para te ver todo o capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo vai dizer que tem que, no versículo 39, morrendo um está livre para casar, tem que morrer alguém. Mas ainda aconselho que fique viúvo, ele diz, veja bem, ainda aconselho que fique viúvo, mas se não der, casa, mas tem que morrer alguém. Então aqui ele fala de doutrina, ensinamento, né? Que o menino ele é levado para todo o vento de doutrina. Por isso que eu citei um exemplo do casamento, que é algo muito forte, né? É um fundamento que não pode ser mexido, né? Então são levados para todo o vento de doutrina, porque são meninos na fé, amém? Neófito, novo convertido, tem que tomar muito cuidado com isso, amém? Então você tem que tomar cuidado com a falsa doutrina, aqui são levados pelo vento de doutrina, ou seja, na tempestade, né? Na luta num casamento, separou, a primeira coisa vem alguém e diz, casa de novo, morreu
Aí pode casar. Traiu? Case de novo. Porque o vento está ali, a tempestade está batendo. Aí o diabo chega, né? E pá. Quando tem uma tribulação no lar, cada um vai para casa do seu pai, né? É Adão e Eva longe um do outro. O diabo vem e diz assim, ó, casa de novo. Você tá entendendo? O pastor lá disse que pode. Amém? Então isso é um vento de doutrina, uma falsa doutrina, que cai quem é menino. Mais para frente eu vou te dar a receita-chave, que tu não cai em artimanha do diabo de forma alguma. Amém? Que Deus abençoe teu dia com essa palavra. Amanhã eu vou trazer algo um pouquinho parecido de novo, né? No mesmo assunto, porque precisamos ser adultos espirituais. E quem que dá o crescimento é Jesus com a sua palavra. Paz.